Hoje nós vamos falar sobre os tratamentos terapêuticos, os atendimentos terapêuticos. Como é que funciona isso? O que é isso, né? Como acontece? O que faz um tratamento terapêutico, né? É sobre isso que nós vamos conversar com vocês hoje. Nós vamos lembrar, né? Quem chegar, dá um oi, manda um coração, dá um curtir, para a gente saber que vocês estão aqui com a gente, nos acompanhando. Quem chegar depois, quiser deixar um comentário, fazer uma pergunta, fique à vontade, tá? Para fazer o seu comentário para a gente. Deixar uma pergunta ali que a gente responde, né? Na medida do possível, a gente vai respondendo as perguntas, tá? E uma pergunta que a gente sempre recebe, né, das pessoas é: tratamento com terapia, isso dá resultado? Isso realmente vai me ajudar? Olha, eu vou te dizer que todo tratamento que tu fizer, todo tratamento, independente de ser terapia ou de ser tratamento médico, né, da medicina tradicional, se tu não fizer a tua parte, não vai dar resultado. Porque se o médico dá um remédio e a pessoa não toma, não dá resultado. A mesma coisa nas terapias, a gente orienta, a gente dá o passo a passo para a pessoa caminhar, só que se a pessoa não for lá e não caminhar, o terapeuta não vai poder caminhar por ela, entende? Então, o resultado depende da boa vontade, do querer da pessoa, não depende só do terapeuta e das terapias, né? Ele depende 50% de cada um, vamos dizer assim, porque se a pessoa não fizer a parte dela também, não vai ter resultado. Porque o terapeuta vai ter que ter o empenho também, né, de passar coisas para a pessoa e de cobrar, né? De cobrar. Isso, cobrar. Então, talvez as pessoas já tenham se feito essas perguntas que a gente fez aqui agora, né? Como é que acontece o tratamento? Como é que faz isso, né? Será que realmente traz resultado? Né? Então, talvez você mesmo já tenha se feito essas perguntas. E nós vamos começar, então, o assunto de hoje explicando o seguinte: por que é que nós falamos sobre terapias alternativas, terapias complementares, terapias holísticas? Por que é que a gente fala sobre isso, sobre este assunto, sobre espiritualidade, sobre conhecimento interno, né? Se conhecer energeticamente, espiritualmente? Gente, nós falamos sobre isso, porque nós somos terapeutas e esse é o nosso trabalho. Então, é este o assunto que nós vamos trazer aqui para vocês. E muitas vezes a gente vem aqui, a gente compartilha conhecimento e a gente nem cita as terapias, né? Mas para que vocês saibam, sim, nós somos terapeutas. E o nosso trabalho faz parte de um crescimento evolutivo através das terapias, tá? Então, vamos lá. Anota aí, papel e caneta, né? O que é terapia alternativa? O que é isso? Terapia alternativa é o termo utilizado quando nós falamos, nos referimos às técnicas terapêuticas, às práticas terapêuticas, que são práticas complementares aos tratamentos de saúde tradicionais, né? Como assim? Bom, meu exemplo, né? Eu já falei diversas vezes. Quando eu fiz tratamento com quimioterapia, que é um tratamento médico bem invasivo, que se fala, né? Uhum. Eu conciliei, complementei o tratamento com a terapia alternativa, com a terapia holística, que no meu caso foi o Reiki. Então, isso é terapia complementar, terapia alternativa, é tu colocar ela para caminhar junto com o tratamento médico, entende? Então, tu faz dois tratamentos
ao mesmo tempo, em conjunto, tá? E essas terapias alternativas que nós estamos falando, elas são, sim, reconhecidas pela OMS. O que é isso? OMS é a Organização Mundial da Saúde. E também no nosso país, aqui no nosso Brasil, já existem mais de 20 práticas terapêuticas que são reconhecidas e aplicadas através do SUS. Já falamos isso aqui também. Vai consultar com o teu médico, pede para ele um encaminhamento para te fazer um tratamento com terapia alternativa. Ah, mas qual terapia? Aí depende da tua situação. É um tratamento para sair da depressão, por exemplo. Tu faz o tratamento com o médico, psicólogo, psiquiatra, beleza? Coloca junto aí um atendimento terapêutico. Por quê? Para te ter mais esse auxílio. Aí tu não vai, vamos dar um exemplo assim, ó, tu tá fazendo o tratamento médico com psiquiatra, com psicólogo, com medicação, aí tu tá andando com uma muleta, né? Pega a terapia alternativa, coloca junto, tu vai ter as duas muletas. Vai te equilibrar e vai sair andando. Vai ser mais fácil, entende? É que a questão eu me lembrei agora que veio na minha mente, é que o médico vai tratar o sintoma, então o teu corpo físico. E a terapia holística vai tratar o quê? A tua energia, né? O teu todo. Então, cuidando do quê? Da tua imunidade. Então, com a terapia holística, eu consigo potencializar a minha imunidade, que as medicações, às vezes, fazem baixar. A quimioterapia mesmo baixa a imunidade nossa. E a terapia holística faz o quê? Trabalha essa energia para que isso não aconteça. Por isso, duas muletas. Né? Por isso, o remédio e a terapia holística. Para que o remédio tira a imunidade e a terapia holística te devolve a imunidade. E aí a gente consegue, então, o rápido estabelecimento do nosso corpo físico. É isso aí, a gente pode dizer assim, ó, o médico, com a medicação, ele vai tratar o sintoma, como a Viviane falou, a doença, A né? doença, né? E o terapeuta vai trabalhar a pessoa, o ser, né? E aí concilia as duas coisas e fica mais rápido a recuperação, fica mais fácil da pessoa sair dessa situação, entende? Então, por isso que se diz terapia alternativa, terapia complementar, terapia holística. Holístico, o que é holístico, né? Quando a gente fala, terapia holística, isso é coisa de espírito. Isso é coisa de espírito. Ai, 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 ai. Sim, é coisa de espírito. Por quê? Porque nós somos seres espirituais. Então, é coisa de espírito, sim. Nossa, Tá? muito. Não tem como separar as coisas, tá? Então, Parece que não. é mais fácil a gente ter essa compreensão dessa totalidade que somos nós, né? Fica mais fácil de tratar e de curar, tá? Boa noite para o Alessandro, que está aí com a gente. Bem-vindo, meu amigo. E assim, gente, isso não é novo. Né? Tem um estudo que eu estava pesquisando aqui, também para a Cris, que os médicos já trabalhavam isso no passado. E que foi por esses congressos médicos e evolução da medicina, eles foram deixando esse conceito do holístico, mas estava, assim, nos documentos mais antigos, a questão dessa discussão de tratar o todo e não só o sintoma. Já era discutido, acho que em 1939, se não me engano, eu vou achar o documento e vou me certificar, mas acho que era 1939. Já falava do holístico, tinha essa discussão de tratar o todo e não só uma pequena parte da gente. Então não é nada novo. Os médicos, talvez os mais novos, não saibam desses estudos antigos, mas os médicos mais velhos já sabem que se falava sobre isso. Eu tinha um pediatra da Ariel que ele dizia isso. Bom, hoje está com mais de 90 anos, não sei se está vivo ainda.
Ele foi meu pediatra quando eu nasci, imagina. Depois tratou da minha filha. E Ariel tinha problema de estômago, não sei o que, e assim, mãezinha, dá chá de boldo. Dá chá de boldo, era para a Milena que ele passava. Dá chá de boldo que resolve. Imagina um pediatra para dar chá de boldo. É porque ele já conhecia que a natureza também ajuda a gente. Então, os médicos têm esse conhecimento, sim, só que isso foi esquecido, né? Aí a gente entra no assunto de, como é que a gente fala? Como é que é? Da parte da indústria farmacêutica, né? Sim. O que faz girar mais dinheiro, né, no país? A indústria farmacêutica, não é a indústria de chá. Então, vamos investir na indústria farmacêutica e deixa o chazinho lá, né? Mas a gente sabe que é bem melhor para o nosso organismo o chá, porque a maioria dos medicamentos, eles são muito importantes, sim, porém, o que acontece? O nosso remedinho famoso, ele, além de tratar aquela nossa doença, ele pode, a maioria, vai acabar prejudicando uma outra parte da gente, né? Vai prejudicar uma outra coisa que estava tranquila, tá? Então, vamos observar bem como nós estamos cuidando da nossa saúde, tá? E agora a gente vai falar, então, explicar para vocês como é que acontece os atendimentos, um tratamento terapêutico, que muitas pessoas chegam para nós ainda assim, se referindo a um tratamento terapêutico, a um atendimento terapêutico, com um certo tabu, como se fosse uma coisa assim que não dá resultado, uma coisa muito estranha, isso aí como eu falei antes, isso é coisa de espírito, então eu não sei se isso aí vai ser bom, se isso vai me ajudar. Gente, vamos desmistificar as coisas, vamos lá? Então, como é que acontece o tratamento terapêutico, tá? Aí eu vou falar por experiência própria de como a gente procede nos nossos atendimentos, tá? No caso, como é que aconteciam os atendimentos presenciais e como acontecem hoje os atendimentos online. Qual é a diferença do atendimento presencial para o online? A única diferença é que nós não estamos juntos ao vivo. Assim, lado a lado, né? Porque no online é a mesma coisa, nós vamos estar conversando, nós vamos estar se vendo, nós só não vamos estar juntos ali em presença física. Tá? A pessoa não vai vir no consultório, é só isso, tá? Mas o atendimento ele vai acontecer da mesma forma, certo? Então, esses atendimentos, na grande maioria das vezes, e aí eu falo no nosso caso, eles levam em torno de uma hora, um atendimento por semana, tá? Uma consulta uma vez por semana, de uma hora de atendimento. Por quanto tempo? Aí isso vai depender da situação da pessoa, onde o terapeuta e a pessoa irão sentar, conversar, analisar a situação. O terapeuta, já pela experiência dele, ele sabe quanto tempo aquilo ali é necessário para tratar aquilo ali que a pessoa está trazendo, né, aquela situação que a pessoa traz, e aí vai entrar em comum acordo. Olha, a gente precisa de, no mínimo, 12 sessões de terapia. A gente precisa de 8, tá? E aí vão entrar em comum acordo, vão fazer esse planejamento e vão seguir este planejamento. De que forma? Nestes encontros acontecerão conversas, tá? Porque terapia é conversa. Mas conversar eu converso com todo mundo, converso com minhas amigas e não sei o quê. Só que conversar com um profissional que está analisando aquilo que nós estamos falando com o olhar terapêutico é totalmente diferente de eu sentar e conversar com a minha comadre. É, muito diferente. Entende? Então, né, as pessoas podem dizer, mas é só conversa. Não, é uma conversa com um olhar
profissional. Onde, o que vai acontecer? O terapeuta vai saber qual é a ferramenta, qual é a técnica terapêutica que vai ser utilizada ali. Essa pessoa vai passar por um atendimento de reiki, essa pessoa vai passar por uma limpeza energética com as técnicas de apometria, essa pessoa vai precisar passar por um alinhamento de chakras, entende? Então, aí que eu estou me referindo, que é uma conversa com um olhar profissional, para saber o que vai agregar nessa conversa para realmente ter o resultado que a pessoa deseja, que é o quê? Se curar, ficar bem, né? Então, tudo isso acontece nos tratamentos terapêuticos. E ainda o terapeuta vai passar tarefas, exercícios que a pessoa vai levar para casa e ela vai ter que fazer e ela vai trazer de volta na próxima consulta para ver como é que ela conseguiu resolver aquilo ali. Então, isso é um tratamento terapêutico, é assim que funciona. Não tem nada de anormal, tá? Não tem nem nada de misterioso, não tem nada de secreto, de escondido. Um tratamento terapêutico é tu encontrar uma pessoa, um profissional que está preparado para te estender a mão e te ajudar a sair do buraco que tu te enfiou. Literalmente. Entende? É isso. Simples assim, traduzindo, é isso. Ah, mas eu não me enfiei em buraco nenhum. É, mas eu sou ansiosa de vez em quando. É, mas eu sou bem estressada mesmo. Então, tu estás em um buraco. Porque estar sempre ansiosa, estar sempre estressada, não é da nossa natureza normal. Medo também, né? Estar sempre com medo, sempre receosa, sempre falta de coragem, não vai para frente. Quer dizer, tem vários buracos que a gente entra na vida que a gente não Preocupada, né? Preocupada, uma coisa que a gente ainda vai acontecer, ou presa ao passado também, são buracos que a gente fica preso, que a gente não sai dali e não sabe como sair, e acha que é normal, né? E aí vive doente, vive cheio de dores no corpo, né? E assim, ó, é normal isso, acontece com todo mundo. Todos nós passamos por isso. Tanto que todos nós estamos vivendo uma pandemia. Então, é normal. Ah, mas a história de psicólogo, psiquiatra é para louco. Gente, louco é quem não procura ajuda. Entende? No momento que tu procura ajuda para cuidar de ti, não tem nada de loucura nisso. Isso é autocuidado, é amor próprio, é querer viver bem, querer viver tranquilamente. Então, tira essa história, né, essa visão torcida destes profissionais, destes atendimentos psicológicos, psiquiátricos e terapêuticos. Tira essa visão errônea dessa situação, porque é uma visão distorcida. Primeiro vai conhecer, para depois, então, rotular, entende? Ah, a fulana está tomando remédio controlado, antidepressivo, tá maluca. Não, ela está procurando ajuda. Ela está querendo sair daquela situação. Né? Ela ficou meio capenga e ela precisa sair dali. E na situação que ela está, ela precisa sim do remédio e da terapia. E tá tudo bem. Ela vai sair dali mais rápido. E o que vai acontecer? Ela vai se preparar, ela vai se blindar para não voltar para lá. Entendeu? Então, a terapia faz isso. A terapia te tira da dependência do remédio químico. A terapia te tira dessa dependência de achar que tu precisa te manter vítima para ter a atenção das pessoas. A terapia te tira daquela coisa de querer e achar que é bom que as outras pessoas tenham pena de ti. Não é bom as pessoas terem pena da gente.
Porque no momento que a pessoa tem pena da gente, parece que a gente é auto... como é? Que a gente é insuficiente para a gente, incapaz, entende? E ninguém é incapaz de nada. Nós somos capazes, sim, de nos reerguer e recomeçar quantas vezes forem necessário. Então, assim, se a pessoa diz para ti, ai, coitadinha de ti, eu tenho pena de ti, eu queria muito te ajudar, mas eu não posso. Pode sim, tu pode me ajudar. Não tenha pena de mim e não me chama de coitadinha. É bem isso. Já está me ajudando muito, tá? Então, vamos começar a mudar a visão, né? E É o vamos deixar de ser pensamento. coitadinha. O pensamento, né, do coitadinho não existe, gente. Ninguém é coitado, todo mundo é adulto, todo mundo é responsável por suas vidas. Se você está onde está hoje, porque você acabou com as próprias mãos. Então, ninguém é coitado. Sim, muita gente está passando por situações difíceis hoje, sim, muita gente está passando. Ser solidário não é ter pena, é diferente. Eu posso ser solidário com aquele que perdeu o emprego hoje e está passando por uma dificuldade financeira, eu ser solidário, mas sem sentir pena. Seja solidário, seja feliz por ser solidário. Vai lá e dá com o coração cheio de luz, esse, ó, vim te fazer porque eu sei que está precisando. E sai, sabe, tem desejo de boa sorte, mas não diz que está com pena da pessoa. Isso é a pior coisa, quando a pessoa ouvir que está com pena dela. Essa energia é muito pesada, então não falem isso, né? E esses atendimentos terapêuticos, eles podem ser tanto em grupos como os individuais, né? A gente pode trabalhar tanto em grupo, a Cris fazia grupos de atendimento, né? Grupos de entendimento também, né? Para entender certas situações. E também eu acho que as pessoas não devem só procurar terapias holísticas quando estão mal, mas eu acho que deve procurar sempre, de tempos em tempos, lá fazer um alinhamento dos chakras, fazer uma energização com os cristais, ter uma conversa saudável, para se manter equilibrado. Né? Se a gente sempre pensar que a gente só procura o médico quando está doente, né? E se a gente procurasse o médico fazer o check-up antes que eu adoeça? Né? Então, a gente tem que começar a pensar que a gente tem que começar a fazer as coisas antes que elas aconteçam conosco, né, de adoecer. Então, começar também a ter esse outro olhar. Eu só vou ao médico quando estou doente. Não, vai antes para fazer o check-up. Procura uma terapia holística para realinhar os teus chakras, para trabalhar a tua energia, para limpar o teu campo energético. A vida vai fluir com mais leveza. E bem importante os atendimentos em grupos também, participar dos grupos terapêuticos, por quê? Porque muitas vezes, quando a gente está em um grupo e a gente escuta o relato da outra pessoa, a situação que ela está vivendo, a gente percebe que a nossa é desse tamanhinho. E a gente estava achando que era assim, né? Então, aí a gente para e pensa, nossa, mas realmente eu consigo resolver essa dificuldade que eu estou passando agora de uma forma muito mais tranquila do que eu estava com tanto medo. Então, esse é o lado bacana dos atendimentos em grupos, tá? Porque a gente conversa com as outras pessoas, a gente escuta as dificuldades das outras pessoas e muitas vezes aquilo que é tão simples para mim, tão óbvio para mim, para outra pessoa não é. E aí eu posso ajudar muito a outra pessoa, entende? Então, também isso é bem interessante nos atendimentos em grupo, tá? E outra coisa, as terapias alternativas, por se tratarem de técnicas naturais, tá? Elas podem sim ser usadas livremente, como a Viviane falou, como um complemento do tratamento médico tradicional, tá? Então, eu fiz eu passei aí por um período de 8 sessões terapêuticas. Nossa, eu fiquei muito bem, eu tô bem, agora eu tô 100%, né? Aí vou para o mundo. E aí chego lá e começo a absorver de novo toda aquela energia negativa, toda aquela confusão que está ali fora. E aí, como eu terminei o tratamento terapêutico, eu acho que eu não preciso mais alinhar chakra, eu acho que
eu aprendi tudo isso, mas não vou fazer porque, né? E aí eu começo a decair de novo. Então, se tu aprendeu como cuidar dos teus chakras, tu já entende o que é, que são centros energéticos no teu organismo, tu aprendeu como limpar, como cuidar, segue fazendo. Né? É todos Não os sei dias, fazer é sozinha, assim. tenho medo de fazer sozinha. Entra em contato com o terapeuta e vai fazer de novo. É. Entende? Mas acho que a limpeza energética, o cuidado energético, na realidade, é todos os dias. É como tomar banho. Tomar banho todos os dias, a limpeza energética também é feita todos os dias. Então, todos os dias tem que cuidar dos seus pensamentos, tem que tentar fazer uma meditação, que é uma outra prática. Porque você tem que cuidar da sua personalidade energética o tempo todo, né? Então, como, por exemplo, uma pessoa que vai no médico, o médico passa uma dieta lá porque a pessoa é diabética e não vai poder mais comer nada com açúcar. Ela vai ter que tomar conta da vida dela todos os dias, todas as horas, para que a glicemia não suba, para que não tenha problemas. A mesma coisa com a nossa energia pessoal. A gente tem que cuidar dela todos os dias, todos os momentos. Meu quadro caiu. Meu quadro da gratidão caiu. Enfim, e aí tem que cuidar todos os dias do nosso campo energético. Então, quando a gente aprender isso, a gente vai menos vezes aos hospitais, com certeza. E aí o exemplo que a gente deu aqui também, se você convive com um passado mal resolvido, ou questões emocionais estressantes, como a demissão, a separação, pode optar por terapias alternativas para descarregar sentimentos e recomeçar. Então, se você está fazendo uma situação difícil hoje, as terapias alternativas, as holísticas, vão te ajudar a ter um novo recomeço, a ter força para esse novo recomeço e limpar coisas do passado, essas energias que ficaram paradas aí. E aí, então, iniciar uma nova caminhada. Então, gente, terapia holística, terapia alternativa faz bem? Sim, faz. Você, né? Todos nós poderemos, enfim, com as terapias alternativas, tá? Com este conhecimento, com estes atendimentos, com estes tratamentos, porque é um tratamento, né? Nós podemos administrar o nosso presente com clareza, né? Simultaneamente aprendendo a lidar com as adversidades que se apresentam no nosso dia a dia, porque a gente acorda, né, por exemplo, acorda muito bem, disposto, tranquilo, tu começa teu dia que é uma maravilha. E aí acontece alguma coisa, uma adversidade que deixa a gente meio para baixo, meio borocochô, né? Então, depois que eu tenho este conhecimento de como eu funciono, né, energeticamente, emocionalmente, isso a gente aprende com as terapias, a gente passa a solucionar os nossos problemas, as nossas adversidades diárias com mais facilidade. Então, me diz, é bom ou não é bom conhecer as terapias, né? E agora a Viviane vai contar para nós, vai explicar para nós como é que é feito esse trabalho inicial, tá? A Vivi vai abordar um pouco mais a fundo essa questão, tá? A primeira coisa que a gente faz quando decide que a gente vai para um terapeuta holístico, a primeira coisa que a gente entra no consultório, que a pessoa conta a história dela para a gente faz o realinhamento dos chakras, a gente faz a limpeza desses chakras, a gente faz o realinhamento. Essa é a primeira consulta, é o primeiro atendimento que a gente faz de quando a pessoa chega lá. Por quê? Eu tenho que equilibrar as energias dela, eu tenho que sentir como ela está. Cada chakra tem a sua força, a sua energia. A gente, como terapeuta que trabalha com isso, a gente já sente essas energias, sabe mais ou menos quais os chakras estão bloqueados, a partir da história que a pessoa contou. A gente vai só identificar, quando a gente passa as mãos, quando a gente faz o reiki, realmente esse chakra aqui está, porque a gente sabe, no momento de cada chakra, a gente sabe aonde estão as questões daquela pessoa. Então, a gente começa, então, o primeiro atendimento é esse, então é alinhar os chakras, a limpeza dos chakras e alinhamento deles, né? Depois, a gente tem que ver caso a caso, porque um terapeuta holístico, ele nem sempre tem uma única técnica,
de trabalho, né? Por exemplo, eu e a Cris somos reikianas, temos FT e temos apometria quântica. Então, e mais algumas coisinhas aí. Tem os cristais, enfim, tem muita coisa. A gente abre um leque de ferramentas, de técnicas, né, para atender uma pessoa. Então, depois vai caso a caso. A gente vai trabalhando, preciso de um FT, preciso de uma apometria, uma limpeza mais profunda. Eu preciso trabalhar mais com os cristais, para limpar mais energeticamente cada chakra. Então, aí a gente vai aprofundando dentro do espaço holístico o que a pessoa precisa. Então, assim, você descrevia agora assim, mas o que eu preciso? Não sei. Caso a caso. É muito específico, pessoa a pessoa. Então, a gente tem que conversar, a gente tem que sentar, a gente tem que entender, e a partir disso, sim, então, planejar o que vai ser trabalhado. Exatamente como tu falou, a gente precisa montar um planejamento para fazer esse tratamento terapêutico, né? Tá, mas e daí se é em grupo, como é que faz? Bom, aí a gente vai avaliar a situação que cada um do grupo trouxe, né? E mesmo sendo um atendimento em grupo, cada pessoa vai ser trabalhado o ponto específico que ela precisa que seja trabalhado naquele momento. Vão ter situações que abrangem todos, mas tem as situações que são exclusivas para aquela determinada pessoa, tá? Então, e assim, pode começar no grupo e depois ir para o individual. Tu pode assim, aqui no grupo eu resolvi tais e tais problemas, mas agora eu quero uma coisa mais individualizada, então vai para o individual. Nada impede, tudo se pode fazer na terapia holística, né? E a gente faz todo esse planejamento, tudo isso que a Viviane falou, com as ferramentas que a gente tem, tudo, a gente ainda coloca junto a análise comportamental da pessoa, né? A gente coloca aí a visão da psicoterapia reencarnacionista, né? A gente trabalha até pontos da metodologia do coaching. Então, são diversas ferramentas que a gente tem para auxiliar as pessoas dentro dos atendimentos terapêuticos, né? E mais importante ainda, é a pessoa se preparar para que ela mesma comece a ser sua própria terapeuta. Por quê? Porque tu não vai ficar pendurado no terapeuta o resto da vida. Né? Por quê? Porque aí também está mostrando que o trabalho do terapeuta não está sendo tão eficaz. Porque tu te trata, tu fica bem e tu vai ser independente, tua liberdade. Tu volta de vez em quando para fazer uma revisão. É que nem a manutenção de um carro, vamos dizer assim. Tu vai fazer revisões, mas tu já sabe cuidar de ti. Por isso que a gente gosta de usar a hashtag gente que cuida de gente. Entende? É te ensinar a caminhar sozinha, é te ensinar a proteger. Depois que tu sabe, tu é um ser energético, que tu vai entender, vai começar a te entender, né? A te compreender como é que você funciona, você vai andar sozinha. Nós estamos ali para ensinar você. Estamos atendendo a primeira demanda, né? Como se diz, o principal que trouxe você até nós, mas depois a gente vai te ensinar a como andar sozinha. Você não vai ficar o resto da vida pendurado num terapeuta holístico, ou num médico, né? Por exemplo. A gente passa uma vida inteira com o médico, porque o médico não resolve, ele só está apagando incêndio e sintoma, mas não trabalhando o que realmente está acontecendo, o foco daquilo ali. E a terapeuta holística não, ele vai trabalhar no foco. É daqui que veio o negócio, vamos trabalhar isso aqui, tu vai aprender com isso aqui. E aí você vai andar sozinho. Então, a terapia holística é isso, é ensinar pessoas a andar sozinhas depois com saúde. Isso aí. E muito importante para vocês saberem, para quem não sabe, né? Muitas pessoas já têm esse conhecimento, mas muitas, justamente pelo tabu que existe com as terapias, as pessoas não sabem que as terapias alternativas, sim, atendem crianças. Sim, crianças podem ser auxiliadas
com um terapeuta alternativo, um terapeuta holístico, e vai fazer um grande bem para essa criança. Tá? O meu neto, por exemplo, aqui, o Vitor, eu tenho 3 netos meninos, né? Mas o Vitor é o que está mais próximo, assim, no dia a dia, né? Então, ele mesmo pede, ô vó, me aplica um reiki. Ô vó, tô precisando de um reiki hoje. Ele já conhece os cristais, né? Ele mesmo pega um cristal para ficar com ele durante o dia, né? Quando ele acha que ele precisa. Ah, eu acho que hoje eu estou precisando desse cristal aqui. Então, as crianças, elas têm bem mais facilidade para aceitar e para conectar com essa cura energética que acontece através das terapias. Então, seu filho está muito agitado, está muito estressado, está com grande dificuldade para esse momento aí das aulas online, procure um terapeuta para lhe ajudar. Vai ajudar bastante, né? Você está perguntando aí. Então, o médico só faz paliativo? Sim, o médico só faz paliativo. Ele dá remédio para o teu sintoma, não para a tua causa. O médico vai tratar a tua doença. Sintoma da doença, né? Às vezes ele não acha o fundo. Agora, alguns médicos já estão virando a parte holística e dizendo, opa, por exemplo, em alguns hospitais onde tem tratamento de câncer, já está com atendimento de reiki. Por quê? Porque eles entendem que precisa das duas coisas. Que só a quimioterapia não está adiantando. E que precisa de um complemento energético, que é o reiki. Então, alguns hospitais já estão entendendo isso. Precisa cuidar e tratar do emocional. Porque onde começou este câncer? Né? A gente sabe que todos nós temos as células do câncer no nosso organismo, né? Isso a gente sabe. Porém, alguns vão desenvolver a doença e outros não, né? E como é que isso tudo começa a acontecer dentro da gente? Através das nossas emoções mal administradas. E aí eu falo por experiência própria, né? A gente faz o câncer se manifestar na gente. Mas eu estou ficando louca? Claro, gente, a gente é responsável. Tanto é que muitos médicos, quando eu tive o meu problema de útero, o médico disse para mim, o que tu não consegue resolver na tua vida? Né? Então, se o médico me perguntou isso, ele sabe que se eu estava com problema, tinha um tumor no útero, e um sangramento infinito, que é um sangramento que não parava nunca, acho que na terceira ou na quarta curetagem, assim, o que está acontecendo com você? O que você não consegue resolver na sua vida? Procure um terapeuta. E isso foi dentro do hospital, na área de tratamento de câncer. Então, eles sabem, só que muitos médicos ficam de boca fechada. Exatamente. Então, ele sabe que o fundo é emocional, que a gente adoece por fundo emocional, e são coisas que a gente não conseguiu resolver, sentimentos que a gente engoliu, emoções que a gente é descontrolada, né? Então, as emoções, a gente até falou aqui um pouco dessas emoções, que são a perda de um emprego, né? Fim de relacionamento, um trauma muito que você não conseguiu resolver, e que você vai ficar guardando e guardando. Para as pessoas que não sabem pronunciar, não sabem falar, não se manifestam, né? Ficam abafadas pela família ou pelos companheiros, enfim, ou companheiras. E isso causa câncer de garganta. Então, coisas mal resolvidas, sim, dentro da gente, adoece. As suas emoções mal resolvidas adoecem. Alimentação, isso, a gente está falando aqui, ó, alimentação. Sim, a alimentação também é muito importante, gente. Parar de comer coisa com muita química, né? Então, não são todos os médicos? Não, tem alguns médicos já que já estão com outra visão aí, mas não são todos. Inclusive a gente tem aqui em Porto Alegre, no caso, né, aqui pertinho da minha casa, no Complexo Santa Casa, a gente tem o Dr. Fernando Lucchesi, que é um cardiologista, um cirurgião, né, cardiovascular, que ele é um médico que ele trata, assim, do emocional dos pacientes. Ele tem livros, né, já lançados, inclusive quando
ele relata no livro, né, situações dos pacientes, por que é que a pessoa tem um problema cardíaco, né? E aí, um dos livros que ele fala sobre isso, o título do livro é Doutor, eu não sou feliz. E aí, como a pessoa não se sente feliz, ela não se sente feliz com ela mesma, o que que adoeceu? O coração, né? Então, todas as nossas doenças, todas, mesmo aquelas que vêm, que a gente traz de nascença, né? Todas elas têm um fundo emocional. Todas elas têm, o início delas é no nosso emocional, no nosso corpo emocional. Uau, nós temos mais de um corpo? Sim. Nós temos 7 corpos. Não, eu não tenho. Tem sim. Pode não ver, mas tem. Um ele vê, é o corpo físico. Esse você vê, esse é o aqui. Aí depois O outro tu usa de noite para ir viajar nos teus sonhos, né? Isso. Então tu já sabe aí de 2, ó, porque tu sonha, né? E esse, Então, quando tu sonha, porque teu corpo está passeando. teu corpinho físico ficou ali em cima da cama e o outro corpinho foi Passear. viajar. Então, olha aí, ó, já tem 2. E os outros, se tu quiser saber, acompanha o nosso trabalho que a gente conta também, tá? Nas redes sociais tem lá. Já fiz esse post sobre os corpos sutis. O Alessandro falou que só tratam sintomas. Só tratam a doença, né? Só tratam a doença. Tô Não falando tratam que... da pessoa, do emocional da pessoa. Como a Viviane falou, o médico disse para ela, o que está acontecendo contigo? O que tu não consegue resolver? Tu está sempre com esse problema no teu útero, esse sangramento no teu útero. Qual é o significado do útero? Gente, vamos estender um pouquinho a live aqui, já está com 45 minutos hoje. Qual é o significado do útero? Escreve aí nos comentários para nós, quem sabe. Qual é o significado? O que tu acha? O que tu imagina que é o significado do útero no nosso corpo, né? No corpo das mulheres? O que significa a mulher ter um útero? Se alguém tiver uma noção aí, tiver uma ideia, imagina aí, visualiza mentalmente o útero, como é que ele é, né? O que pode significar? Por que este órgão adoece e ele sangra? Vamos dizer assim, ó, ele chora, tá chorando. Tá sangrando, tá chorando, tá machucado. Né? Vamos usar esse raciocínio. Né? O útero é um ninho, né? É um ninho, é como se fosse, imagina a terra, né? É uma bola, é um ninho que acolhe, que protege, né? Que gera vida, que nutre, né? Que faz as coisas aflorarem, crescerem, né? Então, por que se adoece do útero? Porque eu posso estar me sentindo desprotegida, porque eu posso estar me sentindo insegura. Faz sentido? Então. Aí vai fazer mais sentido ainda, que nessa época eu estava me separando. Eu estava com 2 crianças pequenas, uma de 1 ano e meio e outra de 3 anos. E tinha que prover o alimento dessas crianças. Nutrir, né? Manter, acolher, proteger. Então, ela tinha que dar conta dela e das filhas. A sobrecarga. Da nova situação, né? Era a nova situação que estava acontecendo, né? Um casamento acabando, casa perdida, separando os itens, o que cada um ia ficar, enfim, situações extraconjugais, enfim, eram muitas emoções confusas, né? Que eram 7 anos de casamento que estava acabando ali. Então, assim, olha quanta coisa. E o que eu adoeci nessa época? Meu útero, um tumor, né? Mas eu agradeço porque eu fiz o Papa Nicolau, que não apareceu, mas logo em seguida eu tive sangramentos por causa dos problemas que eu estava passando, logo em seguida eu tive os sangramentos, e aí eu caí no hospital e numa dessas curetagens, o médico disse, não, vamos fazer um outro exame mais elaborado lá, e aí descobriu o tumor em fase inicial. Quer dizer, então tudo veio, né, junto, né? Então, tinha 3 centímetros, era muito pequeno, estava começando a se formar uma coisa maior,
mas porque a minha cabeça, os meus sentimentos confusos, já estavam formando o quê? O tumor cancerígeno. Eu já estava formando ele dentro do meu útero, dentro do meu ovário esquerdo. Então, assim, a gente tem que prestar muita atenção nas emoções e no que acompanha a nossa vida. Comece a pensar na sua vida que você adoeceu de uma coisa grave. O que estava acontecendo na sua vida naquele momento? Né? O que você estava passando naquele momento? O que você estava perdendo? Né? Que aí são as coisas que vão aparecer no nosso corpo físico. Por isso que a gente sempre diz, tudo começa no emocional, né? Então, como a gente estava falando, né? Crianças também podem sim ser atendidas com as terapias, tá? Muito importante, busque conhecer o profissional, né? Que você vai fazer aí, né? Procurar a terapia, procure conhecer, faça uma primeira consulta, né? Para ver como é que você vai se sentir à vontade com aquela pessoa, porque não adianta a gente fazer um tratamento com um médico ou com um terapeuta que a gente não gosta, que a gente não se sente acolhido, que a gente não sente confiança. Esse tratamento não vai trazer o resultado que a gente gostaria, né? Ah, mas daí, né, muitas vezes eu não tenho opção de escolher o médico. Tudo bem, mas então vai lá e escolhe o terapeuta para compensar, né, para te ajudar, tá? Então, o que acontece? Gente, assim, ó, prestem bastante atenção e levem isso que a gente vai falar agora para reflexão de vocês a partir de hoje, tá? Nós, pessoas, seres espirituais, vivendo uma experiência humana, não nascemos aqui para nos tornarmos doentes. Não. A gente não veio para cá para ser um doente. Nós viemos para cá para sermos saudáveis, vivermos felizes e sermos prósperos. Uau! Não está acontecendo nada disso na minha vida. Vamos saber por quê. Então começa a procurar, porque você veio para ser feliz. Ser feliz, saudável, claro. Vai passar por uns perrengues? Não vai, mas vai passar com melhor, pelo menos. Cada perrengue é uma oportunidade para melhorar. Não é para te derrubar. A não ser, é lógico, que tu esteja aí perdidona, né, o perdidão, com o ego muito inflado, achando que tu é Deus na Terra, daí talvez sim, vai levar um perrengue que vai te fazer cair de nariz no chão para te ver que Deus é um só, né? Que Deus é o criador do universo. Existe uma sabedoria, uma inteligência superior a nós, seres humanos. O dia que vocês conseguirem parar para refletir, inclusive tem uma palestra do... Como é que é o nome dele? O Cortella? Mário Sérgio Cortella. Isso. Tem uma palestra dele que ele fez para os funcionários do Banco do Brasil, onde ele faz uma analogia muito importante do ser humano, que ele vai fazer a gente entender que a gente é do tamanho de um grão de areia perante o universo. Olha só, do tamanho de um grão de areia. Então, soberba, essa coisa de achar que eu sou superior ao outro, não. A pandemia veio mostrar para a gente que não. Né? A falta de leito no hospital veio mostrar para a gente que não. Que ninguém é melhor do que ninguém. Né? Então, vamos buscar viver saudáveis, cuidando da alimentação, cuidando do emocional, tratando tudo isso. Nós vamos estar saudáveis, nós vamos nos sentir felizes e assim nós iremos prosperar. Não tem muito mistério, não tem. Basta a gente buscar ajuda, porque não tem problema nenhum em buscar ajuda, tá tudo certo. Todos nós deveríamos, sim, um auxiliar o outro,
para que todos possam crescer e se manter saudáveis, felizes e prósperos num mundo melhor, né? E quando a gente não procura ajuda, porque a gente acha que é vergonhoso, eu vou estar atestando, eu vou estar assinando o meu atestado de incapacidade se eu buscar ajuda. Não. Não. Tu só vai estar aumentando os teus problemas, né? Então, o recado hoje aqui fica: terapia faz bem, sim. Procura conhecer um pouco mais antes de julgar e antes de rotular. Antes de conhecer quem você é, realmente. Né? A ignorância traz preconceito, então procure conhecer. Essa é a nossa dica, nossa mensagem de hoje. Boa noite e até a próxima. Boa noite, até a próxima quinta. Tchau, gente. Tchau, Vivi. Tchau.